Bom dia, crianças, tudo bem? Mais um dia de aula. Então, hoje, dia 19 de novembro de 2020. Hoje, quinta-feira, então, dia de aula de matemática. Pegue, então, agora o nosso material na parte do EMAI, certo? Vamos dar continuidade às nossas atividades. Nós paramos na atividade 20.2, deixa eu pôr para cá, isso, na atividade 20.2, que nós estávamos estudando a medida de capacidade. Lembram-se? O ml, né, que é a unidade de medida, o ml, mililitro, e o litro. Então, lembram-se que cada 1000 ml nós temos 1 litro, tá bem? Então, isso precisa ficar bem guardadinho na cabeça de vocês. E a gente usa essa unidade de medida quando nós vamos medir, né, a quantidade de líquido, que a gente fala que é a capacidade. Só que nós vamos dar uma pausa na medida de capacidade, que nós vimos na atividade 20.2, porque a 20.3, que nós vamos estudar hoje, ela trata de uma outra medida, né? Não é mais medida de capacidade, mas nós vamos ver a medida de tempo, né? Então, como é que nós podemos medir o tempo? Nós medimos o tempo através dos dias, semanas, meses, né? Ano, aí tem as outras, semestre, bimestre, trimestre, né? E assim vai. Muitos se confundem, né? Então, como a gente mede o tempo? Ah, o relógio, ampulheta, isso não como nós medimos, mas os instrumentos que usamos para medir, tá? Cronômetro, então esses são os instrumentos que medem. Mas quais são a unidade de medida que a gente usa para o tempo? Aí são essas: meses, semanas, dias, ano, semestre, bimestre, trimestre, tá bem? As horas, né? Também medem o tempo. Aí são outras unidades, né? Mas medem o tempo também: hora, minuto e assim vai, tá? Então, é importante que hoje nós vamos dar uma pausa na medida de capacidade e vamos trabalhar um pouquinho com a medida de tempo, certo? E para introduzir aqui o nosso assunto, vou ler então o enunciado e vou dar uma breve introdução aqui do assunto de hoje, tá bem? Em outra aula, o professor Paulo falou a seus alunos sobre o tempo gasto pela natureza para a decomposição de alguns materiais. Ele mostrou dados interessantes. Então, nós vamos aqui ter dois assuntos, né? Um paralelo ao outro, um ao ladinho do outro, que é a decomposição a decomposição dos materiais pela natureza e o tempo que isso leva. Lembram-se dessa palavra? Já é conhecida nossa, decomposição. A gente vê essa palavrinha lá na matemática, né? Que é um outro contexto, mas o significado vai acabar sendo o mesmo, só que usado em diferentes contextos. Na matemática, decomposição numérica, a gente desmancha o número, certo? E dentro aqui da biologia, da ciência, né? O que significa decomposição? Também desmanchar, né? Deixar de ser a origem ali, né? Um material, ele se desmancha todinho, perde ali o seu formato inicial, né? Ele se desmancha todinho. Então, isso que é a decomposição dentro do contexto da ciência, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Então, o professor Paulo, ele mostrou aos alunos dele, através de uma tabela, o tempo que certos materiais levam para se desmancharem pela natureza, né? Então, por que é isso importante? Eles se desmancham, aí a natureza eles voltam para a natureza, vamos dizer assim, né? Eles voltam, então eles se desmancham, voltam
para a natureza e assim não causam mais dano algum. Enquanto eles não se desmancham, eles ficam causando prejuízos diversos ao meio ambiente, tá? Então, vamos à tabela. Então, o título da tabela: tempo gasto pela natureza para a decomposição de alguns materiais. Então, na primeira coluna, nós temos qual informação? A informação de quais são esses materiais, né? E na segunda coluna, nós temos qual a informação? O tempo de decomposição, o tempo que leva para a natureza desmanchar esse material, né? E ele voltar para a natureza. Então, vamos lá. O primeiro é o chicletes, né? Quanto tempo o chiclete ou chicletes, né? Levam para se desmancharem pela natureza. Então, vamos correr a linha na outra coluna. Eles levam 60 meses. E a ponta de cigarro? Ah lá, correu a linha, eles levam, a ponta de cigarro leva 24 meses. Palito de fósforo, também 24 meses. E a casca de frutas? 3 meses. E os jornais? 2 meses, né? Então, qual foi a unidade de tempo usada aqui para medir o tempo da decomposição? Foram os dias, os meses ou anos, né? Foram usados os meses, viram? Então, foi tudo medido em meses, né? E uma coisa interessante, aproveitando aqui a nossa aula, que todo lixo, né, ele é orgânico ou inorgânico, né? O orgânico é aqueles são restos de alimentos, né? Que o descarte tem que ser diferente do inorgânico, que são embalagens, né? Plástico, né? Vidro. Então, a gente não pode pôr tudo no mesmo lixo, né? Nós já sabemos disso, porque se a gente põe tudo no mesmo lixo, aquilo que a gente pode reaproveitar acaba não sendo mais reaproveitável, né? Porque já misturou tudo. Então, é muito importante que a gente tenha na nossa casa a separação do lixo. Aqui na minha cidade tem a coleta só do lixo reciclável, que é feita em um dia, e depois, nos outros dias, a coleta do lixo orgânico, que são todos os dias. E 2 vezes na semana passa a do reciclável, que a gente fala, né? Por que reciclável? Porque esse material vai ser reaproveitado para uma outra coisa, né? Então, não vai ser descartado na natureza junto com o orgânico. Porque vejam só, aqui, o que nós temos de orgânico aqui, ó? A casca de frutas. Somente, ela leva 3 meses para a natureza desmanchá-la e ela voltar para a natureza. Ela demora 3 meses, né? Então, se ela foi descartada, a casca de fruta, ela for jogada na rua, não for jogada certinha no lixo, né? Então, ela vai causar outros prejuízos, porque como ela é um lixo orgânico, e se ela não for jogada certa, né, no lixinho certo, então vai causar o quê? Aí ela vai apodrecer em lugar errado, ela vai juntar lá os fungos, as bactérias, pode gerar doença, entupir um bueiro e assim vai, né? Então, muitos prejuízos podem ser causados, né? Então, por isso a importância dos lixos serem descartados nos lugares certos, corretos, para não ver então o prejuízo ao meio ambiente, porque olha o tempo que eles demoram para serem devolvidos à natureza, né? E se esse descarte não é feito corretamente, eles ficam aí rolando, né, nas nossas cidades, causando doenças, causando diversos prejuízos, poluindo, né, as nossas cidades e prejudicando, né, a nossa saúde, né, prejudicando a nós mesmos, né? Bom, então vamos lá. Letra A. Quantos meses as cascas de frutas levam para ser
decompostas pela natureza. Então, a gente acabou de ver, né? Vejam que como eu quero saber quantos meses, então a resposta precisa ser meses, tá? Sempre que a gente vai trabalhar tabela, a gente precisa tomar cuidado com a pergunta que está sendo feita para sempre a resposta estar de acordo. Se perguntou quantos meses, então a resposta vai ter que ser meses. Então, quantos meses a casca de fruta leva para ser desmanchada pela natureza? Então, você vai lá na casca de fruta, corre o seu dedinho na coluna dos meses, ó, 3 meses. Então, a resposta correta, 3 meses, certo? Muito bem. Letra B. Quantos meses uma ponta de cigarro leva para ser decomposta? Também perguntou meses, então a resposta precisa ser meses. Aí você vai lá na ponta de cigarro, corre o seu dedinho na mesma linha, coluna do tempo, 24 meses. Então você anota lá, 24 meses. Letra C. Qual desses materiais que necessita de maior tempo para ser decomposto? Então, ó, qual material, tá? E do menor tempo? Então, nós vamos ter que achar o material que leva maior tempo e o material que leva menor tempo. Então, crianças, aqui não é para pôr o tempo, mas é para pôr o material. Nesse tipo de pergunta que há muita confusão, tá? Lógico, você vai ter que olhar no tempo, né? Para saber quem é o maior e quem é o menor, mas a resposta vai ser dada em material. Por quê? Qual desses materiais? Certo? Então vamos lá. Vamos primeiro para o maior. Quem tem o maior tempo? Então eu vou olhar no tempo, não é isso? Ó, quem tem o maior tempo? O maior tempo é o 60, não é? Ó, o 60. Primeiro, ele é formado por 2 algarismos, né? Esse e esse já estão fora. Formado por 2 algarismos. Quem manda? O que está na frente, ó. Da frente é sempre o da esquerda. Esse aqui tem o 6 na frente. Esses dois têm o número 2. Então, portanto, esse é o maior de todos. Então, que material leva 60 meses? Aí você corre para a coluninha da esquerda. Quem que é? Chicletes. Então, maior tempo. Maior tempo. Vamos lá, chicletes. Vamos pôr uma barrinha para separar. E quem que é o menor? Vamos já anotar. Menor tempo. Qual é o material de menor tempo? Menor, né? Número menor. Então, esses daqui que tem 2 algarismos estão fora, já descartamos. Esses que tem somente um algarismo são os menores. Então, vamos comparar somente esses dois. Esse é 3, esse é 2. Quem que é o menor? O 2. Então, qual é o material com 2 meses, né? Que leva 2 meses para se desmanchar? Voltamos para a esquerda, os jornais. Então, no menor tempo, ó, a Pro vai por aqui do ladinho, tá? Jornais. É que eu às vezes escrevo grande para vocês enxergarem aí, mas quem tem a letra um pouquinho menor, acredito que vai ser suficiente o espacinho, tá bom? Letra D. Quantos meses, ó, crianças, meses. Quantos meses um chiclete leva a mais? Olha, pegadinha aqui. Quantos meses um chiclete leva a mais que um palito de fósforo para ser decomposto? Então, vamos achar lá, ó. Chiclete, quero saber do chiclete. Então, vamos lá. Chiclete está aqui. Nós vamos compará-lo com quem? Com palito de fósforos. Palito de fósforos está aqui. Pronto, já achei os 2 materiais que eu vou comparar. O que eu preciso saber agora? Quanto o chiclete leva a mais para ser decomposto que o palito de fósforo? Então, quanto tempo ele passa na frente do palito de fósforo?
É essa a ideia do a mais, tá? Já falei em aulas passadas, vou repetir novamente. Qual é a ideia do a mais? O que tem mais, né, passa na frente do que tem menos, certo? Então, quanto o 60 passa na frente do 24, tá? É como se nós imaginássemos uma reta numérica, ó. Aqui eu tenho a régua, né? Só que essa régua, infelizmente, só vai até o 30. Mas aqui, qual que é a ideia? O 24 está aqui, ó. O 24 está aqui. Então, quanto 60 passa na frente do 24? Ah, ele passa o 25, ele passa o 26, ele passa o 27, o 28, o 29, o 30, até chegar no 60, não é? Então, nós teríamos que contar. Então, ele passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai contando 7, né? Tantos números até chegar no 60, tá? Se eu tivesse uma reta aqui até o número 60, mas aqui como vai até o 30, eu não vou poder fazer isso, tá? Ah, Pro, mas eu posso fazer risquinhos? Pode também, você pode. Só que nós aprendemos um caminho mais curto, né? Que qual é o caminho mais curto? O caminho mais curto é a subtração. Então, para você achar a diferença do 24 até o 60, nós podemos realizar uma subtração para achar essa distância do 24 até o 60. O quanto o 60 passa na frente do 24, certo? Então, essa diferença nós conseguimos achar realizando uma subtração. Então, como a gente faz a subtração? A gente pega o número maior, que é o 60, vou fazer aqui, tá? Que é o 60, tá? Eu só consigo tirar de quem é grande. Então, nós vamos tirar do 60. Quanto? O 24. Porque são os dois tempos que nós estamos comparando, não é isso? Põe lá o sinalzinho da subtração, tá? Unidade, dezena. Começamos pela dezena. Do zero, você consegue tirar 4? Não, é impossível. Então, quando é impossível, o que a gente faz? A gente empresta lá de quem tem mais. Ó, tem 6 dezenas, então ela vai emprestar uma dezena. Olha lá, uma dezena, 10, tá vendo? Formou o número 10 e aqui fica 5, porque emprestou, né? Se eu fizer assim, fica melhor? Acho que fica. Agora a gente volta. 10. Do 10 eu consigo tirar 4? Consigo, né? Porque agora eu tenho mais. Então, ó, dos 10 eu vou tirar 1, 2, 3, 4. Quanto fiquei? Com 6. Ó, fiquei com 6. Agora passo para a dezena. Tenho 5 dezenas. 5 menos 2. Tenho 5 dezenas menos 2. Com quantas? 3. Sobraram 3. Pronto, eu tenho então a diferença. Então, quanto tempo o chiclete leva a mais que o palito de fósforo para ser decomposto? Então, quanto tempo? Nós já temos lá o tempo, ó. Ele leva 36 meses a mais, certo? Então, ó, vamos anotar. Leva 36 meses a mais, ou seja, ele passa 36 meses na frente do tempo do palito de fósforo, certo? Muito bem. Letra E, né? Para encerrarmos, o que você acha que o professor Paulo quis ensinar a seus alunos? Então, lembra que a Pro comentou com vocês no início da aula, né? Então, o que será que o professor Paulo quis mostrar com todo o tempo que os materiais levam para serem desmanchados, né, pela natureza? Será que ele quis mostrar que os materiais eles podem ser descartados em qualquer lugar, que não tem prejuízo nenhum à natureza, certo? Que esse tempo é qualquer tempo, não precisa ser levado em consideração. Você pode jogar uma bituca de cigarro na calçada, no mato, né? Porque ainda mais tempo de seca, porque não vai causar queimadas, incêndio.
É isso, né? Ou você pode jogar num rio, num lago, porque não vai contaminar os peixes. Você pode jogar o chiclete na rua, né? Ali, porque não vai causar nenhum prejuízo para ninguém, a rua vai ficar limpa, ninguém vai pisar nesse chiclete aí e vai ser um inconveniente, ou mesmo, né, algum cachorro, algum outro animal pode comer também. Então vejam só, né? Eu dei exemplos assim, tem até melhores, né? Mas é o que me ocorreu agora. Mas vejam a importância do descarte correto do lixo, porque esse tempo que eles levam para voltar à natureza, enquanto esse tempo não acontece, eles estão onde? Estarão onde se não houver o descarte correto? Estarão aí rolando pela natureza, pelo meio ambiente, pelas nossas cidades, causando prejuízos a nós mesmos, né? Então, a importância de fazermos um descarte correto do lixo e outra coisa também, né? De nós sabermos fazer uso consciente daquilo que a gente, dos materiais, né? Fazermos uso consciente da fruta, né? Da comida, não tendo desperdício, você saber reaproveitar. Ou, eu não gosto de reaproveitar, mas você fez lá o arroz, faça o arroz no tantinho certo, aí todo mundo come certinho, não precisa descartar, jogar fora, né? Então, é uma gama de informações, de assuntos que a gente pode tratar aqui a respeito, porque uma coisa vai levando a outra, né? Mas vamos nos atentar só para uma essência aqui. Por que o professor Paulo passou isso para as crianças, né? Então, a gente pode apontar várias coisas, mas uma das coisas a gente poderia dizer sobre o descarte correto do lixo. Podemos ficar assim com essa ideia, né? O descarte correto do lixo. Mas se você quer anotar uma outra ideia, tá? Que esteja relacionada ao assunto que nós estamos trabalhando. Você anota aí, tá bom? E você me manda, tá? Você me manda para a professora poder ela confirmar, não, tá ok, né? Ou se fugiu muito do assunto, tá? Mas a gente pode chegar numa resposta comum, né? Sobre o descarte correto do lixo, tá bom? Então vamos lá, que a nossa aulinha já está avançando. Eu preciso passar tarefa para vocês. Então, o lixo. Então vamos lá. O lixo precisa ter o seu descarte correto para não causar prejuízos, né? Então, o lixo, o que ele quis ensinar os alunos com o tempo de decomposição dos materiais? Que o lixo precisa ter o seu descarte correto para não causar prejuízos, né? E aí, um montão de coisas nós podemos dizer também, mas vamos fechar com essa questão aqui, com essa resposta. Tá bom, crianças? O próximo vídeo é a nossa tarefinha, certo?